E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Fora de Sala, o seu podcast que, para seus desafetos, não deveria passar da primeira temporada e já está na terceira. Olha que beleza, né? É isso aí. Falamos aqui diretamente da rede global de computadores, não estamos mais na Atibaia, quer dizer, eu não estou, mas os meus amigos, eles sempre falam da ponderosa. Mas os meus amigos falam da ponderadamente curiosa Atibaia. Ele, que é aquele atibaiense não de nascença, mas de coração e de way of life, Joel Neto. É uma alegria ter você mais uma vez nesse podcast. Fala, Du, eu sempre acreditei na gente, sempre achei que nós íamos chegar na terceira temporada, de verdade. Olha o meu Pois ânimo. é. Não, dá pra perceber, a gente sabe, Joel. A gente sabe do seu empenho e clamor por esse Ah, podcast. sempre chego na hora. Muitas vezes interno, É, lá por é, dentro, a gente é. sabe, é interior. Eu Mas faço eu graças a só Deus que a faço gente tarde tem porque eu sei que não começa na hora. é isso aí. Pra quem não sabe, a gente marca pra começar a gravar esse programa 1 hora. A gente começa a gravar 2 horas, porque até pôr É, todo o papo em dia, a gente já gravou é. 3 podcasts nas conversas anteriores. O Lucas É ficou bravo e foi verdade. embora. Não, o Lucas Foi. abriu mão. Lucas abriu mão, desistiu. Não vou brincar Espero. mais. Aliás, essa vai ser a trollagem que para quem faltar nas gravações, tá bom? Por isso eu quero fazer a pergunta para vocês. Onde andará Lucas Sabatier? Onde andará? Onde andará? Onde andará? Onde andará? Não, o Lucas sempre anda pelos caminhos certos, né? É. Eu fiquei pensando que talvez ele pudesse ter procurado um terapeuta. Ele foi na sessão de aconselhamento que ele tinha marcado pra ele. Ele É. foi. Ele foi. Pra Pediu um Ele foi se aconselhar aconselhamento. Ele foi se aconselhar biblicamente com alguém. Pois é, pois é. Porque afinal de contas não é fácil suportar nós 5, né? Não dá, não dá. Felipe Santos, Precisa você tá bem, meu amigo? Tô bem, tô aqui, bem iluminado hoje. Olha que iluminação legal do meu escritório. Poxa, tô feliz da vida. Você foi promovido, né, Felipe? Promovido pro segundo andar. Ó, Cara, ó, ó. quando o fulano tá satisfeito com o trabalho dele, porque colocaram uma lâmpada na sala, é porque a coisa tá. É tipo o Mas, cara que vai pra vocês me conhecem, solitária na vocês sabem que eu sou um cara que. Vocês sabem que eu sou um cara que fico feliz com as pequenas coisas da, É da isso aí. vida, né? O Felipe é tipo o cara que vai pra solitária na cadeia e gosta porque lá é mais silencioso, sabe? Tipo isso. Ele pede pra ir pra solitária, né? Sabe Mas que eu eu. garanto que nenhum de nós está tão bem quanto ele. Ele É. que agora está nas montanhas gaúchas, apreciando um ar puro do Rio Grande do Sul. Dos Pampas. Ele, dos Pampas gaúchos. Tô na Ele serra, que tô na não é serra, na bar, verdade. mas é cheio de tchê. Pedro Vercelino. Fala tô bem aqui, viu? Tô bem, continuo aqui por Gramado. Não mudei, tá? Você que tá ouvindo esse podcast, 2 semanas, não tô há 2 semanas em Gramado. Mas tô trabalhando por aqui essa semana também, privilégio estar por aqui. E ao contrário do Felipe, né, eu não fui promovido pro andar de cima, eu desci pro Sheol. Me mandaram pro andar de baixo. Na minha sala nova, me enfiaram numa outra caverninha lá, mas eu tô bem lá agora também. A iluminação também é boa. E tem ar-condicionado. Exatamente. É. Melhor nem falar nesse ar-condicionado, né? Porque tá lá. Tá mutado, tá mutado. A minha sala tem um ar-condicionado, que ela tem o motor de um trator, ele tem. Mas ela é legal, mas o ar esfria. A sua não tem ar-condicionado, Felipe? Tem, agora tem. Ah, tá. Agora tem. Não tinha, mas agora tem. Então tá Tá bom, ótimo. muito bem. Não esqueça de fazer, se você precisar de uma progressão de sala, envie um e-mail para o Lucas Sabatier. Ele é aquele que certamente vai poder lidar com essas questões. Ele ama elas, inclusive. Hoje nós vamos conversar nesse programa sobre uma das personagens mais conhecidas e, por que não, uma das mais debatidas de toda a história da fé cristã, Maria.
E Isso vamos aí. fazer ela não apenas porque nós estamos fazendo lobby para o livro do Felipe, mas porque o assunto é interessante e porque o livro é melhor ainda, né? Isso é. Porque dependendo de onde a gente olha, Maria é tratada de formas muito diferentes. Para alguns, ela é levada a um patamar quase que inalcançável. Talvez isso fez com que para outros ela se tornasse ou fosse praticamente ignorada. Então, entre devoção exagerada e silêncio desconfortável, nós precisamos nos perguntar: o que mais erramos quando falamos sobre Maria? Será que nós perdemos o que as escrituras, a forma como que essas escrituras, como que as escrituras retratam essa mulher, mas mais do que isso, a importância dela para o cristianismo primitivo? Esse vai ser a nossa conversa de hoje. Felipe, como autor do livro, né, o que você acha que é o retrato mais fiel sobre Maria nas Escrituras? Quem é Maria dentro da narrativa bíblica e do seu papel no início da igreja primitiva? Beleza, uma Olá. pergunta que vale um doutorado agora, né? Opa, Mas tá é, bom. mas vale. Aliás, você tá falando livro, é esse livro aqui, ó. Que aliás o Joel tá ao contrário, né? Mas tudo bem. O Joel tá com ele lá, melhor. E está de cabeça baixa, Joel. O Coração de Maria, pela editora Ragnos, lançado agora em março, né? É um livro que eu escrevi há alguns anos e ele saiu finalmente. Então eu conto a história de Maria nos Evangelhos, no Novo Testamento. A partir do texto bíblico, eu vou narrando a trajetória dela, vou caminhando com ela. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, vamos pensar então na pergunta. Maria, ela é um exemplo de fidelidade, resiliência, e ela representa na Bíblia muito bem o que é ser mãe. Maria, ela foi chamada por Deus para uma tarefa extremamente difícil quando ela era bem jovem, e a resposta dela foi: "Eis-me aqui, eu sou uma serva do Senhor, que ele faça como lhe aprouver". Ela, ainda bem jovem, passou por uma série de dificuldades e foi aprendendo sobre quem o filho dela viria a ser, de maneira muito graciosa, sempre respondendo com muita sabedoria, com muita serenidade, entendendo o lugar dela, descobrindo o lugar dela no plano de Deus. Ela tem um filho numa situação bem difícil, ela cria o filho dela junto com o seu marido José debaixo dos caminhos do Senhor, cumprindo tudo aquilo que a lei judaica exigia nos dias dela. Ela vê o seu filho crescer e se tornar um grande homem, e começar um movimento em que muitos discípulos se ajuntam a ele, e ela vê o seu filho chegando ao auge do seu ministério, mas ela também se preocupa com o ministério dele quando começa a declinar, e ela tem que ouvir de todas aquelas. Imagina uma mãe ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo com o filho e ficando temerosa do que podia acontecer com ele, até que ela tem que encarar o seu filho sendo morto diante dos seus olhos. Mas, ao mesmo tempo, mais dias depois, ela vê o seu filho ressuscitando, ascendendo aos céus, e ela olha ao redor dela e ela vê tudo que o filho dela deixou. Então essa é Maria. Ela aparece em 10 episódios nos Evangelhos, ela é citada 10 vezes nos Evangelhos, e ela é citada uma vez no livro de Atos. Então, quando a gente fala muito dela, a gente acha assim: "Nossa, ela deve ser citada o tempo inteiro". Não, mas ela é citada poucas vezes, mas sempre com um papel muito relevante, é muito interessante. E o papel dela foi a igreja primitiva refletiu muito sobre Maria. Desde cedo, os teólogos pensavam sobre ela. Então, a tradição inicial sobre Maria diz que algumas coisas são difíceis de você precisar historicamente, mas a tradição diz que por volta do tempo da destruição de Jerusalém, ali entre o ano 69 e 70, quando houve a destruição da cidade, Maria, ela se mudou para Éfeso, junto com alguns líderes cristãos como João, Lucas e Marcos. O apóstolo João, no caso, Lucas, o evangelista, e Marcos, o evangelista também. E no século II, então você adianta aí 30 anos pelo menos, no século II, Inácio de Antioquia, que era um pai da igreja, um teólogo da igreja antiga que morreu por volta do ano 110, ele afirmou
ele já fala sobre Maria, ele fala sobre a dupla geração de Cristo, né, que é eternamente do Pai quanto à humanidade e quanto à humanidade e da Virgem Maria, como aparece lá na carta dele aos Efésios, né. E nessa época Maria, no início do segundo século, ela já era reconhecida como uma figura importante, mas ela não recebia as honras além do que o Novo Testamento já apresentava dela. E aí surgem os primeiros defensores da sua virgindade já no século II, né, que o texto bíblico fala que ela era virgem quando Jesus foi concebido. Justino Mártir, que morreu por volta de 165, ele defendeu o nascimento virginal de Cristo contra judeus descrentes que ignoravam esse fato e que ignoravam, na opinião dele, Isaías 7,14, que falava sobre a virgem concebendo e dando à luz um filho. O Justino ele vai apresentar Maria como um modelo de obediência perfeita a Deus. E além de afirmar o nascimento virginal dela, essa tradição preservada pelo Justino mostra que a igreja primitiva ela era quase silenciosa sobre a mãe de Jesus e sobre outras doutrinas mariológicas que viriam depois. Aliás, mariologia é um ramo da teologia mais ligado ao catolicismo, mas ainda assim é um ramo da teologia. No caso, até o segundo século, a igreja ela focava no essencial, sem exageros devocionais, sem extrapolar aquilo que o texto falava. Só que aí nós vemos um contraste com alguns desenvolvimentos teológicos já no final do século II e durante o século III, especialmente contrastando Maria com Eva. O próprio Justino vai mencionar de passagem ali o contraste entre essas duas personagens. Só que o Irineu de Leão, que é um teólogo do final do segundo século, ele vai desenvolver a ideia mais abrangentemente, dizendo que Eva, pela obediência, trouxe morte para si e para toda a raça humana. Maria, pela obediência, trouxe salvação. Ele escreve isso em Contra as Heresias. Mais tarde, no século III, o Tertuliano ele vai comentar o seguinte: o diabo havia capturado a imagem e semelhança de Deus, mas Deus a restaurou por um processo paralelo. Eva creu na serpente, Maria creu em Gabriel. A primeira pecou por crer, a segunda, por crer, apagou o pecado. E ele escreve isso no livro dele, sobre a carne e o espírito. O Tertuliano ele defendeu a virgindade de Maria no nascimento de Jesus, só que ele hesitou sobre a sua virgindade perpétua após o parto, que acaba se tornando uma doutrina medieval, uma doutrina muito guardada na Idade Média, e que ela permanece no catolicismo até hoje. Por outro lado, ainda no século III, um outro teólogo chamado Orígenes, ele, contemporâneo do Clemente de Alexandria, né, ele argumenta que Maria foi virgem perpétua no corpo e no espírito, né? Fala das primícias da virgindade para as mulheres, essa é a ideia do Orígenes. E aí, com o passar dos anos, mais elementos vão sendo acrescentados aos estudos sobre Maria, à tradição sobre Maria, e nos finais ali dos séculos III e IV, a identidade dela teológica acaba se aprofundando e recebendo novas roupagens. Ela passa a ser vista como um protótipo da igreja, né? Ou seja, ela é o sinal da Virgem lá de Apocalipse 12. A fé no nascimento virginal entra no credo dos apóstolos, no credo niceno, e se torna essencial como dogma da igreja. Já lá no Concílio de Nicéia, em 325, o termo, posteriormente, depois de Nicéia, o termo Theotokos, ou mãe de Deus, ele vai aparecer em alguns escritos, e o imperador Constantino até aborda isso. E os concílios ecumênicos lá de Éfeso, em 431, e Calcedônia, em 451, vão formalizar o lugar dela como Theotokos, aquela que dá a luz a Deus, a portadora de Deus, né? E aí, por fim, nos séculos V e VI, no concílio de Constantinopla, há uma solidificação não só de Maria como Theotokos, mas também de como uma virgem perpétua, e essas doutrinas elas se tornam fundamentais no catolicismo medieval, no cristianismo medieval no Ocidente. A virgindade perpétua e mãe de Deus, e elas abrem o caminho para o desenvolvimento de estudos posteriores, né, sobre Mariologia. Só que quando nós voltamos ao cerne, duas questões precisam ser equilibradas: a tradição bíblica e a tradição da igreja primitiva. Essas duas mostram como a igreja, passo a passo, refletiu sobre o mistério de Maria sem ultrapassar os limites do Novo Testamento inicialmente. Só que o problema é que à medida que a antiguidade vai terminando e que nós vamos entrando na Idade Média, as coisas vão extrapolando, novas tradições vão sendo desenvolvidas. Isso passa pela Reforma Protestante,
o Martinho Lutero e o João Calvino, por exemplo, eles gostavam muito da figura da Maria, mas eles tentavam voltar mais àquele ideal lá bíblico do primeiro século, aquele ideal dos primeiros pais que trataram dela. E hoje, no movimento evangélico, infelizmente, ela como personagem é um pouco negligenciada, né? Por conta dessa associação com o catolicismo. Mas ela é uma personagem importante na história, não só nos evangelhos, mas também na formulação inicial da teologia da história, lá durante a Igreja Antiga, né? E sem os exageros, nós temos sempre que deixar de reconhecer o seguinte: Maria ela é importante, ponto. Tanto no Novo Testamento quanto na tradição da Igreja primitiva, ponto. O que foi feito com os estudos sobre Maria posteriormente, isso aí é aceito por alguns grupos e não é aceito por outros grupos. Mas independente de qualquer coisa, o estudo sobre a vida da Maria, sobre a pessoa dela, é algo que deve ser respeitado e deve ser tratado com toda a seriedade do mundo, por tudo que ela representa na escritura e na história inicial do cristianismo. Pedro, essa explanação que o Felipe trouxe pra gente deixou muito claro o que geralmente acontece com personagens históricos, né? Existe o evento e o período de vida da pessoa e claramente existe uma construção posterior, reagindo e lendo e tentando entender, essa pessoa à luz de novas expressões ou à luz até mesmo de polêmicas e debates que são feitos no contexto, como muitos desses créditos que o Felipe trouxe pra gente. Dá para em algum momento, Pedro, a gente negar que Maria, como figura histórica, teve um papel importante no cristianismo primitivo? Não, a figura de Maria como personagem histórico ela é inegável, assim como a figura de Jesus, pelos mesmos critérios, tá? Primeiro grande critério em termos de confiabilidade histórica para Maria é a múltipla atestação de fontes. Maria aparece em várias fontes diferentes. Maria aparece em fontes primitivas diferentes. Ela aparece no Evangelho de Marcos, ela aparece no Evangelho de Mateus, ela aparece no Evangelho de Lucas. Ela vai aparecer nos evangelhos apócrifos do começo do segundo século para o terceiro século, os evangelhos gnósticos e tudo mais. E em termos de fontes, essas fontes são, algumas em sua maioria, independentes, né? Elas podem ter tido algum tipo de relação entre si, mas os evangelhos gnósticos posteriormente. E isso já é uma pista de que, quando você tem um personagem sendo descrito de maneira coesa, em fontes diferentes, em momentos diferentes da história, esse é um indicativo de que ela é uma personagem histórica, ou seja, ela tem ampla representatividade na produção literária do mundo antigo. Um outro elemento em relação a Maria é que o retrato dela é coeso. Quando você olha para os evangelhos, você vê Maria sempre com um retrato positivo por parte dos evangelistas, talvez ali em Lucas, talvez num episódio específico em João, capítulo 2, alguns estudiosos vão dizer que ali é um retrato mais negativo de Maria, quando ela pede para Jesus fazer o milagre de Caná, mas Jesus atende o seu pedido, né? Talvez exista uma ainda não compreensão completa de Maria sobre a pessoa de Jesus naquele momento, mas Jesus não deixa de atender o seu pedido. Então, Maria é uma personagem histórica, ela é historicamente confiável, e Maria é fonte para o relato histórico. Então, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a narrativa da infância do Evangelho de Lucas, ela narra episódios que só Maria viveu. Os cânticos, o encontro com Isabel, algumas experiências, inclusive que Lucas narra, eu acho que o Filipe vai falar disso mais pra frente, sobre os seus próprios pensamentos. Lucas diz que Maria guardava aquelas coisas no coração dela. Isso é um indício para nós de que Lucas está tratando com Maria como uma fonte biográfica para a vida de Jesus. O início do Evangelho de Lucas diz isso, né? Que Lucas ele pesquisou com testemunhas oculares. Quem conhece aquele poema que Maria entoou? Maria. Quem lembra daquela conversa com Isabel? Maria. Quem provavelmente lembra do Simeão e da Ana no templo? Que palavras e que profecias ela disse? Maria. Então Maria é testemunha ocular e Maria é fonte histórica, não somente personagem histórico para os nossos evangelhos, por exemplo. Agora, um elemento interessante, Edu, é que você falou, né? Nós temos uma questão do personagem histórico e da interpretação que se faz dele. O Felipe tocou em 2 dogmas da Igreja Católica, né? Virgindade perpétua e também a maternidade divina, né? Ali, Éfeso, Theotokos, né? Maternidade divina, e ali, segundo o Concílio de Constantinopla, virgindade eterna. Agora, bem recentemente,
os teólogos da igreja fazendo teologia, especialmente o Papa Pio IX e Pio XII, se eu não me engano, vão estabelecer os 2 últimos grandes dogmas a respeito de Maria, que é a sua Imaculada Conceição e a sua Assunção. E ambas ligadas à própria, mais a Imaculada Conceição, a cristologia, né? Como Jesus não tem natureza pecaminosa, porque Maria não tinha natureza pecaminosa, é assim que o dogma da Imaculada Conceição. Maria foi preservada pela graça divina de ter natureza pecaminosa para que o Cristo não tivesse natureza pecaminosa. Mas esse é um dogma de 1800 alguma coisa, 1850 alguma coisa, né? Isso é muito recente na história da igreja, né? Em 1950, a Assunção de Maria, não a Ascensão de Maria, a Ascensão de Jesus tem a ver com o seu próprio poder, a Assunção de Maria, ela foi levada aos céus por Deus, preservada da própria morte. Isso são interpretações posteriores, que a gente encontra na tradição teológica católica, mas que nós não temos embasamento bíblico para fazer tais afirmações. A Imaculada Conceição de Maria é uma elaboração ou uma extrapolação teológica. Como que eu explico uma coisa em relação à outra? A Assunção de Maria, ela é um desdobramento dela. Então, se Maria não pecou, Maria não pode conhecer a morte. Então Maria tem que ser levada aos céus. Então ela não faz, ela não desfruta, né, ou participa da maldição da morte. Então ela tem que ser levada aos céus por não ter pecado. Mas isso é extremamente recente na história da teologia, né? E você acha que isso, Felipe, acaba, de alguma maneira, ofuscando o próprio relato bíblico, a importância dela nas Escrituras, né? E quais seriam outros aspectos que você percebe que estão geralmente relacionados ou foram acrescentados à história de Maria, talvez exagerados ou supervalorizados, mas que não correspondem ao conhecimento histórico ou mesmo teológico que nós temos dela? Eu acho que sim, tudo isso, assim, essas coisas que o Pedro falou, aquilo que eu falei nessa linha da história aí, afastam tradições que não concordam com o catolicismo da pessoa de Maria. Os protestantes eles têm eles se afastaram historicamente da pessoa de Maria para meio que se desassociar do catolicismo, digamos assim. O movimento evangélico brasileiro, ele se afasta de qualquer associação com Maria como um distintivo do movimento evangélico em contraposição ao catolicismo. Só que a gente acaba jogando o bebê fora junto com a água do banho, como diz a expressão, né? Você acaba meio que abrindo mão da riqueza de detalhes que essa personagem histórica e bíblica ela podem trazer para o debate, para o nosso entendimento sobre até a natureza do próprio Cristo, e por esse distanciamento acaba meio que roubando de nós um pouco de profundidade da escritura e profundidade daquilo que aconteceu no Novo Testamento. Então, de fato, há esse afastamento que gera uma má compreensão sobre quem foi Maria, mas aquela história, né, não tem como negar, não tem como não marcar território, né. Os católicos, eles, com todo respeito ao catolicismo, aqui não é querendo atacar ninguém e tal, assim, é uma questão de diferença mesmo. Todo católico sabe que os evangélicos pensam diferente, todo evangélico sabe que os católicos pensam diferente em vários aspectos, né. Os católicos, eles optaram por, manter em sua doutrina elementos da tradição que foram sendo construídos ao longo da antiguidade e da Idade Média, sem que isso, necessitasse de uma fundamentação textual, de uma fundamentação bíblica, de um trabalho exegético, do texto bíblico somente. Os protestantes, eles historicamente retornam à fonte da escritura e rejeitam a tradição como um elemento que de fato defina a doutrina, defina os dogmas, né. Então, essa diferença ela é inegável. E aí o que que isso gera no final das contas? Isso gera, no catolicismo, uma percepção a respeito de Maria que é quase divina. Ela acaba tendo ela fica acima dos homens. Ela acaba ficando acima dos homens. Ela não é uma mulher qualquer. Ela não é um ser humano como outros seres humanos. Ela é um ser humano tão especial, mas tão especial,
que ela ganhou o direito de interceder pelos pecadores, em favor dos pecadores, pela posição que ela alcançou. No protestantismo, não. O protestantismo vai olhar para Maria, o movimento evangélico vai olhar para Maria como uma mulher incrível, uma serva de Deus que colocou o seu coração diante do Senhor para que a vontade de Deus fosse feita através da vida dela, e vai apresentar Maria como um exemplo de pessoa que todo cristão deveria almejar ser como ela. Simplesmente pelo texto bíblico, simplesmente pelo que a Bíblia mostra. Assim como nós olhamos para Abraão, assim como nós olhamos para Ruth, assim como nós olhamos para Pedro, Tiago ou Elias, nós olhamos para Maria pelo que o texto apresenta e falamos assim: essa mulher foi uma grande serva de Deus, ela tem um caráter aprovado e eu gostaria de ser como ela. E se eu me dedicar ao Senhor, eu posso andar nos caminhos que Maria andou, eu posso ser como Maria foi. E eu tenho muita coisa para aprender com Maria. Joel, nós estamos falando aqui sobre o quanto a supervalorização de figuras importantes da história bíblica, de pessoas importantes na história das Escrituras, que são escritas para nós por toda a história da redenção, do quanto nós podemos acabar atribuindo a elas elementos posteriores ou elementos que se distinguem, inclusive, da sua própria imagem. Quando nós falamos de Maria, é curioso que esse acréscimo nos leva a perder muitas coisas sobre ela, né? Tratar Maria como uma alguém que está acima da sua própria humanidade faz com que nós perdemos singelezas da sua narrativa, né. O que que você acha, na sua visão, que o que a gente mais perde quando nós elevamos Maria a um patamar que não é dela? Eu acho que isso, como você bem falou, é um erro que a gente acaba cometendo com vários personagens, se não todos, né, das escrituras, quando não pregamos eles a partir da luz do evangelho, né, aonde a humanidade se torna um palco, aonde Deus desfila a suficiência dele na insuficiência humana, né. Toda a história das escrituras é a humanidade sendo representada como insuficiente para que a suficiência e a graça de Jesus se estabeleça, né. Então, a gente sempre conversa disso aqui no podcast, né, é dizer que o Davi é forte e valente, então seja forte e valente como Davi, né. O Pedro, no podcast que a gente falou dos gêneros, né, homem e mulher, ele falou sobre seja uma mulher como Ruth, né, e o assunto do evangelho, não é Ruth, não é Davi, não é, mas é Jesus. Porém, eu queria dizer que às vezes eu fico meio tentado a dizer que Maria, ah, é alguém diferente. Obviamente que não foge a essa regra de que ela é humana, de que, embora ela teve a concepção virginal, que representa o novo nascimento, o Cristo que nasceu sem o pecado, para nos perdoar e nos purificar de todo pecado a partir da sua condição, mas ela é mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, né. E isso faz de Maria, embora, herdeira do pecado, da natureza humana, faz de Maria mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, ponto, né. Isso eu não estou dizendo com isso que ela não é essa humanidade que desfila em suficiência para a suficiência de Cristo aparecer, mas ela é mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora uma coisa que eu vejo de beleza em Maria, é assim, só voltando um pouquinho, porque nós temos uma guerra muito forte contra o catolicismo cultural historicamente, né, Felipe? Então a nossa tendência, a nossa necessidade sempre foi relegar Maria a essa condição de pecadora, que de fato ela era, para que nós lutássemos contra esse imaginário da Maria como santa, né, como beatificada. E eu acho que por conta dessa luta, a gente acabou perdendo ou diminuindo o fato de que Maria é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo e dentro do plano da redenção tem um papel extremamente singular e profundamente impactante dentro do plano da redenção. Agora, quando eu estou estudando cosmovisão, eu sempre uso Maria como um exemplo, de alguém que, como nós falamos no último podcast que gravamos,
vê a vida pela lente do próprio Deus, né? Porque quando o Senhor ah, concebe por meio do Espírito a concepção original do nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, nós sabemos pelo texto bíblico, o Felipe falou, que não era plano da jovem Maria ter um bebê naquele momento e nem esperava fazer isso daquelas condições de milagre que aconteceu no ventre dela. Ah, mas tem uma passagem lá onde a Maria se declara como serva do Senhor, e diz que se cumpra a vontade de Deus na vida dela. Eu sempre uso essa passagem para dizer como, mesmo no meio das circunstâncias diferentes, porque era um nascimento virginal e miraculoso, mesmo diante das circunstâncias adversas, porque havia várias questões sociais que implicariam aquela notícia do noivado de Maria e em tudo mais, na sociedade que ela vivia, mas Maria decidiu piedosamente olhar aquela circunstância pela lente do anúncio do anjo. E isso faz de Maria não maior que o que ela carregava no ventre, mas faz de Maria, como o Felipe acabou de dizer, um exemplo de como nós devemos olhar a vida a partir da referência do anúncio do Evangelho, porque o que havia no ventre de Maria era o anúncio do Evangelho, era o próprio Senhor Jesus Cristo, nascido em carne humana, para resgatar o homem do pecado, libertá-lo da escravidão do pecado e dar a ele a vida eterna, por meio da sua vida, obra, sacrifício, morte e ressurreição. Então eu vejo Maria como esse exemplo de alguém que na história das Escrituras ela decidiu olhar a vida pela lente da boa notícia do Evangelho. Isso é singular. Então ela é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo e ela foi uma serva decidida a ver a vida por meio da lente do Evangelho, contra todas as circunstâncias sociais e contra todos os planos que foram impostos sobre a vida dela, com os quais ela não teve nenhuma interação nesse planejamento. Felipe, e agora puxando um pouco disso do que o Joel está lembrando a gente, no seu livro, você escolheu para o título dele O Coração de Maria, né? Algo que o Joel está mostrando aqui para a gente e que ele destacou. Nessa pesquisa que você fez, o que mais te chamou no Coração de Maria, que geralmente não percebemos, aquilo que mais te chamou a atenção, e por que o livro recebe esse nome? Sobre o nome, é porque tem duas vezes na história dela, o texto diz: "E Maria guardava essas coisas no coração e meditava sobre elas". Que acaba sendo meio marcante, assim, que acaba sendo apresentado como uma característica dela, pessoal. Ela não era uma mulher que ela não era uma mulher que era, como eu diria, precipitada nas suas conclusões. Ela era uma mulher sábia, que ela ouvia antes de falar, ela ouvia antes de decidir. Então, com essa atitude, ela guardava no coração todas essas coisas, daí veio o título do livro. Mas o título, eu confesso que ele foi influenciado pela expressão Sagrado Coração de Maria, que é muito comum no catolicismo, né? Mas aí veio o Coração de Maria, porque ela guardava no coração todas essas coisas. Então foi meio que uma brincadeira, assim, com respeito, claro, um jogo uma expressão jogando com as palavras. E a outra pergunta que você falou foi sobre o que chamava atenção, né? Cara, eu gosto muito da minha mãe, muito da minha mãe. E a minha mãe, ela sempre fala que depois que eu fiquei adulto, principalmente, que eu saí de casa, né, que vim morar em São Paulo, casei, fui morar fora e tudo mais, mas nas conversas, a gente sempre conversa muito, minha mãe fala sempre de coisas que a mãe nunca deixa de fazer. Sempre que ela me liga: "E aí, você tá bem? Tá doente, menino? Tá usando casaco?". Aquela história da mãe tá sempre preocupada com o filho. E eu acho isso tão engraçado em Jesus, assim, cara, se você parar para pensar, a única pessoa que conheceu Jesus todos os dias da vida dele aqui na terra foi Maria. Os discípulos entraram na vida de Jesus quando ele tinha 30 anos.
Maria, ela deu à luz, ela foi a primeira pessoa a pegar Jesus nos braços, e ela esteve ali com ele o tempo inteiro, durante toda a vida dela. E ela se preocupava se ele estava comendo, se ele estava dormindo direito. Maria, ela ensinava as coisas a Jesus, ela cuidava dele em todo o tempo. E um dia ela viu o filho dela sair de casa, né? O filho dela sai de casa um dia porque chegou a hora dele sair de casa e ele vai pregar. Ele vai viajar pelo país lá pregando, e daqui a pouco, cada vez que Jesus passava pela casa dela, ele trazia mais gente a tiracolo, mais gente agregada a ele, né? No livro eu imagino, a história ela tem muito aquela questão eu vou preenchendo os espaços, né? Aquilo que podia estar lá, mas que a gente não vê no texto, que o texto é muito sintético. Cara, imagina Jesus chegando saindo para as bodas de Caná com um grupo de amigos. Discípulos dele que, tipo, até, sei lá, 2 meses antes, quando Jesus saiu de casa, ele não tinha aquela galera agregada a ele. De repente ele chega lá e tá. Então essas cenas, elas são muito, assim, imaginar essas cenas é muito engraçado, né? Você pensar, e também aquela questão da preocupação. Eu fico imaginando aliás, um dos capítulos do livro é esse trecho, quando Jesus viajava pelo país e Maria só ouvia notícias, ela não podia estar com ele, porque em algum momento ela não pôde estar com ele, ela só escutava, e aí ela começa a ouvir que agora tem um monte de gente querendo fazer mal ao filho dela, e a coisa está ficando complicada, e ele teve desentendimento com algumas autoridades religiosas, eram homens perigosos. Imagina o coração de uma mãe vendo isso acontecer. E o tempo inteiro carregando aquela profecia, aquela mensagem que ela recebeu lá na apresentação de Jesus no templo, que uma espada perfuraria o coração dela, né? Então ela sabendo assim, cara, meu filho, eu me preocupo com ele, eu quero. Eu me preocupo muito com ele, mas eu sei que, independente da minha preocupação, algo vai acontecer que vai machucar meu filho. Meu filho vai se machucar. Mas é legal, ao mesmo tempo, você perceber que ela depois viu o filho dela ressurreto, né. Ela encontrou ele, e se tinha alguma pessoa ali naquele mundo, naquele meio ali, que sabia do que o filho dela era capaz, e o dia que ele disse que ele iria embora, mas que ele voltaria para buscar a sua igreja, o seu povo, se tinha uma pessoa ali que podia saber com 100% de certeza que isso ia acontecer, era Maria, né, porque ele era filho dela. Ela conhecia muito bem o filho. Então, essa interação eu acho super legal, e tem muito da inspiração assim, o meu relacionamento com a minha mãe, olhar a minha esposa como mãe, cuidando dos nossos filhos, especialmente quando a minha filha nasceu, né, minha filha bebezinha, nossa primeira filha, o relacionamento dela. E tem uma coisa que eu só descobri isso depois que eu assisti A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, de novo. Tem umas cenas da Paixão de Cristo que eu acho maneiríssimas, e não tem como falar que aconteceu o que não aconteceu. Mas tem umas cenas, as cenas de Jesus com Maria são sempre as mais legais do filme. Aí, sabe, que são aqueles momentos ali de muita pressão, sabe, o filme é pesado, né, ele é denso, ele é tenso o tempo inteiro, e aí de repente você tem aqueles flashbacks e Jesus está numa situação com Maria, e aquilo traz uma leveza, sabe, aquele ambiente familiar, ele com a mãe dele. Aí tem uma cena engraçada que é como se ele tivesse inventado a cadeira, né, aí ele mostra pra ela vai, senta na cadeira, aquele relacionamento de mãe com filho ali. Então devia ser um relacionamento, devia ser o maior barato, Jesus e Maria interagindo, né, conversando, filho mais velho, provavelmente se tornou responsável pela mãe, porque o pai deve ter falecido, né, José, ele desaparece, então ele deve ter morrido em algum momento, então Jesus ali cuidando dela, Jesus cuidando da família toda ali, se preocupando se as irmãs dele iam casar, arranjar marido, fazer os casamentos arranjados para as irmãs dele e tudo mais. Então, tudo isso ajudou na construção da história, né. Essa questão do Coração de Maria, acho tão porque quando os católicos falam sobre o sagrado, né, Coração de Maria, eles falam na perspectiva de que Maria teve o coração mais semelhante ao de Cristo enquanto um ser humano, né. E, de novo, a gente não está afirmando impecabilidade em Maria, nem estamos elevando ela a uma condição beatificada, mas ninguém teve o coração mais próximo ao coração de Jesus, até mesmo fisicamente, do que a mãe do Deus encarnado, né, do próprio Senhor Jesus Cristo.
E isso é belo, né? Isso é belo. Assim, eu espero que o ouvinte tome isso com cuidado, assim, tipo, não, ouça o que eu vou dizer primeiro. Eh, é só pensamento, sabe, é só aquelas coisas que você pensa, assim, Sim, mas, cara, nós aprendemos muito com os nossos pais, né, a gente copia muito, nossos pais acabam sendo padrão pra gente. Cara, Jesus é Deus, eu sei disso, mas, cara, será que Jesus, ao na humanidade dele, o que que ele incorporou de Maria ali? O que que ele cara, ele foi até o fim na obra dele. E ele teve uma mãe que foi fiel. No momento mais difícil da vida dela, ela foi fiel. E Jesus, ele era um rapaz, ele foi crescendo com uma mãe que era dedicada, resiliente, que sabia de algumas coisas que ele não sabia ainda, como ser no processo natural de crescimento dele como ser humano. Quantas coisas será que Jesus incorporou do caráter de Maria na vida dele? E um outro exemplo é a história das bodas de Caná que o Pedro citou, né. Cara, é aquele momento ali, Jesus responde para Jesus, acabou o vinho da festa. Jesus, acabou o vinho. Mãe, eu sei que isso para vocês é um problema, mas isso para mim não seria um problema. Mas minha hora não chegou ainda. E ela olha para ele e do tipo, será que Maria não deu um empurrãozinho nele ali e falou assim: "Cara, tá na hora de você se mostrar para o mundo. Já ficou claro para mim quando você saiu de casa há quase 2 meses e passou pelo que você passou e voltou com esse monte de homens que agora confiam em você e o tem como rabino deles, como mestre deles, ficou claro para mim que tá na hora de você se apresentar ao mundo. O garçom, faz o seguinte, faz tudo o que ele te falar, porque o que ele te falar vai fazer a diferença". E ele faz aquele primeiro sinal. Então Maria esteve presente, sei lá, Maria esteve presente quando Jesus deu os primeiros passos, falou as primeiras palavras. Maria esteve presente quando Jesus tomou o primeiro tombo, e Maria esteve presente quando Jesus fez o primeiro sinal. Olha primeiro que Natal. coisa louca, Ô né. Felipe, Pensar, eu não sei. é Hã. é tão lindo isso que você tá falando, e é tão por isso que o livro é bonito, né, porque você tem uma sensibilidade, cara. Mas o nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi a cabo da sua missão nesse mundo por fidelidade ao Deus Trino, né, a ele mesmo até. Mas o que você está falando, de novo, a gente não está afirmando, não tem como provar, mas daquela infância do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos pouquíssimas, quase nenhuma informação, ah, essa fidelidade que Jesus teve na sua missão, parece sim, por essas coisas que você fala, que talvez seja uma fidelidade também na vida de Maria que a fez sempre lembrar Jesus da sua missão nesse mundo até enquanto criança, né, de encaminhar, que é o que nós fazemos com os nossos filhos. Nós encaminhamos eles a Cristo. O que Maria possivelmente tenha feito como mãe é ter encaminhado Cristo a ele mesmo, ter devolvido ele a sua própria missão, né, enquanto mãe, quando ele era criança. E a gente como pastor, não é incomum, né, quando a gente está tratando pessoas e falando dos ídolos do coração que elas precisam vencer, entregar todo o seu coração e tudo que elas têm a Deus. A Maria foi essa mãe, né. Maria entregou o próprio Filho de Deus, que era filho dela como Deus encarnado, como encarnado, e ela entregou, ela abriu mão, ela deu. Então, isso é o que nós chamamos como pastores de igrejas locais, discipulando pessoas, é o que nós chamamos no final do dia de piedade. Nós chamamos de piedade, pessoas que abrem mão de si, abrem mão dos seus ídolos, das suas paixões, daquilo que poderia ser um ídolo, e dizem: "Deus, o Senhor me deu, toma de volta, é seu". Isso nós chamamos no fim do dia, nos nossos ministérios, de ter chegado lá com a nossa missão pastoral, ter visto piedade na vida de alguém, né. Maria foi essa mulher. Tem um detalhe, você falou você fez um comentário mais cedo sobre Maria. Os católicos, eles falam do Sagrado Coração de Maria e tal, porque ela é a pessoa que tem um coração parecido com o de Deus, né. E, assim, pensando no que eu tinha falado anteriormente, hum, por que que se Jesus aprendeu algo com a sua mãe, vamos pensar Jesus, Deus, né. Se Jesus aprendeu algo com a sua mãe digno de ser imitado,
é porque a sua mãe aprendeu com o pai de Jesus, Deus, que era o próprio Jesus, né. Ou seja, é a prova de que Maria, ela de fato imitava o Senhor, né. É, Ela imitava o Senhor e Muito bom, criando um filho que muito bom. andava nos caminhos que ela andou, porque ela andava nos caminhos que o pai deu para ela andar. Olha que coisa engraçada. e Você é vê a a prova assim e é a prova que Trindade é difícil de explicar. é verdade, é verdade. Felipe, Hã. deixa um convite aí, cara, para quem tá ouvindo essa história, quer conhecer o Coração de Maria, esse livro fantástico, incrível, que eu vi nascer ainda, né? Deixa como é que a gente acessa, como é que a pessoa pode comprar, Ô Du, deixa essas instruções aí pra gente. ô Du, só antes do Fala, Felipe Jean. falar, eu fui no lançamento do livro do Felipe. Aí fui com a minha menina mais velha. Aí saí de lá e eu falei, e ela pegou o livro no banco do lado, assim, do carro, enquanto eu dirigia, e abriu na introdução, Felipe. Aí eu acho que essa sensação que o leitor vai ter. Eu li o livro, é uma delícia de ler. É uma leitura para ler na praia, gente, sabe? Aquela olhando pro mar, assim, deitado na rede. Aí ela leu assim, ó. Primeira frase, posso ler, Felipe? Pode ler. Primeira frase da introdução, diz assim, minha menina lendo, tá? Diz assim: mãe é uma coisa tão boa que Deus deu uma ao filho dele. E que mãe! Aí a Ana fez assim: nossa, que lindo isso. É a sensação que você tem no livro inteiro. Então comprem. Ai, Que ai. legal, É isso que aí, gente, legal. ó, então Coração de Maria, editora Ragnos, eles fizeram um trabalho, um acabamento lindo no livro, capa, parte interna, editora Ragnos. Você consegue no site da editora Ragnos, você consegue na Amazon, Mercado Livre, Plenitude, em toda a internet e também nas livrarias físicas você consegue comprar. É um livro, não é um livro de teologia, não é um livro de debates teológicos, de apologética ou coisa do tipo, é simplesmente a história de Maria, contada a partir dos textos bíblicos. Eu pego o texto bíblico e eu guio o leitor e eu coloco o leitor para andar com Maria no mundo que ela andou, seguindo os passos dela e entendendo como aquele mundo funcionava, como eram as cores, os cheiros, as distâncias, os lugares e tudo que ela enfrentou, segundo o texto nos mostra, naquela incrível jornada dela, do dia que ela ouviu do anjo que ela teria um filho até o dia que ela viu o filho dela ascender aos céus na sua presença, na presença dos seus discípulos, prometendo que um dia ele voltaria para buscá-la e para buscar todos nós, né? Então tá aí o Coração de Maria, bem legal, dê de presente para alguém, leia e vai abençoar a sua vida. Isso aí, pessoal, que boa conversa, hein? Leia o livro tá incrível. Felipe, guarda o meu. Não, deixa o meu fugir. E, olha, leia o livro, mas a partir dessa conversa, acho Ele que tá você falando, ó, conseguiu perceber. só uma coisa aqui para eliminar a incoerência, ele tá falando: "Guarda o meu", o livro é fantástico, mas guarda o meu, é porque o Eduardo, ele trabalhou na tradução desse livro para o português. O livro foi escrito originalmente em inglês por mim mesmo, né, mas ele trabalhou na tradução, então ele teve um papel importante para esse livro ganhar vida aqui no Brasil. Trabalhei não, eu desfrutei. Eu li o livro, chegava o Felipe e falava: "Mano, isso aqui tá muito legal, isso aqui tá muito legal". Eu pra me divertir. Foi um privilégio, Felipe, E você por é que você realmente escreveu um em inglês, presente Felipe? pra gente. Que esse Que é o livro nasceu Felipe, né, cara? porque não, porque esse livro nasceu quando eu morava na Hungria, quando eu era missionário lá na Hungria, e eu criei para contar para os alunos lá da escola. Então foi por isso. Isso aí, tá Ô Felipe, Ou eu explicado. tenho uma seja, a última gente faz pergunta. um slide, ele faz um livro. Tá vendo? Exatamente. É um bom livro pra dar pra um amigo católico, Felipe? É um bom Sim, é um livro pra gente dar ótimo para um livro amigo para dar para um católico? amigo católico. Ele não vai se sentir ofendido, pelo contrário, ele vai Legal. se sentir, Representado ali. respeitado e será abençoado. E no final do livro, na reflexão final do livro ali, o narrador, ele apresenta o plano da salvação, João 3,16, a reflexão final, como o que significou o Filho de Maria ter nascido, ter vivido, ter morrido pelos nossos pecados, ter ressuscitado ao terceiro dia, ascendido aos céus e deixado para nós a promessa de que um dia ele volta para julgar os vivos e os mortos e para nos levar para passar a eternidade com Sim. ele.
E você sabe que essa palavra do Excelente. Pedro, essa resposta do Felipe é muito importante. Pedro sabe disso. Nós temos recebido em nossa comunidade vários católicos, né, Pedro? E alguns se convertem, chamamos assim, né? E uma das coisas que eles normalmente travam com a gente, até eles perceberem que nós não faremos isso, é como nós lidaremos com a Maria, com Maria. Porque, aí, via de regra, o protestantismo tende a ser desrespeitoso com a maneira que eles olham para Maria. E nós temos tentado achar um diálogo de perceber isso que eu falei lá no início. Nós estamos falando da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem uma baita importância nessa história. Então você não vai ouvir menos É isso. do que algo muito bom aqui sobre ela. E é isso aí, né, acho que essa é a conclusão da nossa conversa. Talvez o maior erro e o maior crime que a gente possa cometer com Maria ao falar sobre ela é justamente tirá-la do lugar que a própria Bíblia dá a ela, ao lugar que Deus concedeu a ela. Não acima do que está escrito, nem abaixo do que Deus revelou. Maria não é o centro da fé cristã, mas certamente sua vida apontou claramente para quem é, né? E talvez eu tenho certeza, ao ler o livro do Filipe, você vai poder aprender a olhar corretamente para Maria, e ao aprender a olhar para ela, nós aprendemos também a olhar melhor para o Cristo, aquele que também salvou não a nossa vida, mas a vida dela também. É ou não é, meus amigos? É, né? O cara, em isso vez aí. de É fazer um isso aí. slide, escreve um livro. Pois é. Exatamente. Pois é, eu fico imaginando, assim, o Felipe na reunião de infância, assim, né, todo mundo querendo ser o Felipe. Imagina a humilhação que deve ser. O cara tá no 3º doutorado e a gente não termina o livro dessa semana, né. Acho que as pessoas querem correr da minha vida. Queridos, não Ai, se ai. esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse episódio, e se inscreva no nosso canal no YouTube, isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? A gente se vê, então, no próximo programa. Um abraço e a gente se vê por aí. Valeu! Valeu!